Boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Rubem Martins, sou presidente do FIEP-Comex, o Conselho Temático de Comércio Exterior aqui da Federação das Indústrias de Pernambuco. Estamos começando hoje nosso segundo FIEP Internacional, um programa focado em trazer informações e palestras e temas referentes e relevantes ao comércio exterior, muito focado com a nossa localidade aqui de Pernambuco, trazendo sempre o foco aqui para as indústrias de Pernambuco. Hoje, compondo a mesa comigo, o nosso vice-presidente aqui do FIEP-Comex, Felipe Coelho Neto, meu amigo. E hoje nós temos o prazer de convidar a Daniela Freire, tem experiência, mais de 10 anos de experiência no mercado nacional e internacional, com expertise nas áreas de estratégia de mercado e negócios. Daniela também é diretora de inovação da Câmara Portuguesa e especialista em empreendedorismo em mercados emergentes pela Harvard Business School. Muito obrigado, Daniela, pela presença, uma satisfação. E também aqui conosco, Sérgio Castro. Sérgio é o CEO do grupo o Porto Forte. Sérgio é economista pela Faculdade de Economia de Porto e pós-graduado em falência e recuperação de empresas. É consultor e palestrante com mais de 30 anos de experiência nessa área de internacionalização e captação de investimentos. Muito obrigado pela participação, Sérgio. É bom tê-lo aqui conosco. Só queria fazer aqui uma observação. Esse é o nosso segundo FIEP Internacional, mas é o primeiro onde nós vamos conceder certificado de participação para quem estiver presente aqui participando online. Depois é só mandar os dados para a Cibele, quem estiver participando, que com cerca de 15 dias, não é isso, Cibele? Aproximadamente 15 dias o certificado está pronto e certificado de participação. Então, a gente sabe que tem muitos estudantes que gostam de participar, assistir essas palestras, é bem interessante. Sejam bem-vindos, Daniela e Sérgio. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada, eu que agradeço em nome da Câmara. Obrigado. Vamos seguindo nossa programação. A gente sempre procura fazer as palestras. Logo após as palestras, teremos umas perguntas já pré-estabelecidas aqui pela nossa organização. E vocês podem fazer perguntas online também. Se sobrar tempo, a gente vai tentar responder as perguntas de vocês também. Vocês mandam para cá e Cibele já manda aqui para o WhatsApp da gente. A gente já tenta fazer as perguntas se sobrar tempo. Tá? Então, seguindo a programação, começamos agora primeiro as damas, né, Sérgio? Começamos com Daniela, tá certo? Exatamente assim. Cavalheirismo português também, né, Sérgio? Também. Cavalheirismo é igual aí e aqui, né? Tá certíssimo. Eu preparei uma apresentação para vocês, para que a gente possa guiar um pouquinho. Eu vou apresentar um pouquinho do que é a Câmara de Comércio. São 18 câmaras. Pode ir passando, Sibeli, por favor. São 18 câmaras espalhadas pelo Brasil. As câmaras, em via de regra, trabalham em rede, ou seja, cada estado tem a sua câmara, mas quando os assuntos são, como inovação, por exemplo, são comuns a todas, a Câmara de Inovação, que era a antiga Câmara de Pernambuco, responde pelo tema. Então, o que é que a gente faz hoje dentro como Câmara de Inovação? A gente promove tanto o networking de negócios, para que empresários daqui queiram internacionalizar, como para as próprias instituições, aproximando, por exemplo, a FIEP da Associação Empresarial Portuguesa. Então, o que a Câmara faz por missão é aproximar os dois ecossistemas e fazer com que, a partir disso, quando os negócios começam a surgir, a gente faz esse mapeamento para fazer com que eles cresçam, e não fique só em visitas ou se percam ali pelas burocracias comuns aos dois países, não é? A gente tem mais de 2.400 associados dentro do Brasil. De novo, as câmaras são 18 câmaras e tem a federação das câmaras acima, juntando todas as câmaras, como a Confederação de Indústria. Dentro de inovação, hoje a Câmara assina o Planejamento Estratégico de Inovação do Estado do Rio Grande do Norte. Dentro do Maranhão, a gente está respondendo pelo Plano Estratégico de Fruticultura. Então, cada estado vai entendendo a sua área de vocação. E aqui, para a conversa da gente, para entender como é que os empresários daqui chegam no mercado português, eu preparei um quadrinho, o próximo, Sibeli. Sim, a gente tem alguns convênios assinados. Hoje,
como Portugal é um país muito pequenininho, acho que a gente tem convênio assinado com o país inteiro, de instituição de associação empresarial à universidade, passando o parque tecnológico, tudo que é de governo, a Câmara tem acordo de cooperação. Isso facilita os negócios, por exemplo. Então, se vocês têm alguma dúvida técnica, ou precisa, mesmo estudante, que quer entender como é que entra dentro de um mestrado profissional português, a Câmara ela tem alguns acessos, mesmo que a gente, o corpo gestor não saiba responder, a gente tem os parceiros do lado português, a gente direciona. Na verdade, a Câmara é uma grande direcionadora, a gente entende quais são as necessidades e vê do lado português quem pode suprir. Hoje a gente tem, dentro de Portugal e do Brasil, parceiros estratégicos, a maior parte sendo instituições. Então, o IAPMEI, que é como o SEBRAE daqui, o IAPMEI é a Agência para a Competitividade e Inovação do Governo Português, o Invest Lisboa, o IPN, que é um parque tecnológico, é como o Porto Digital daqui, o Cubo. Como a gente trabalha muito mais na área de inovação, então os nossos parceiros são mais parques tecnológicos. Além das instituições, a gente tem um contato muito bom com o parque e a própria Federação de Indústria, seja daqui, seja dos outros estados. A Câmara é uma Câmara de Comércio, Indústria e Turismo. Dentro desses 3 vetores, a gente sempre busca o lado da inovação. Inovação nem sempre quer dizer inovação tecnológica, às vezes é inovação de processos. Por exemplo, quando a gente coloca um SEBRAE para conversar com o IAPMEI e perguntar, ok, como é que se desenha um programa comum aos 2 países? No fundo, a gente está amadurecendo o ecossistema e facilitando que novos negócios aconteçam. Mas eu acho que pode ir para o próximo. A gente está aqui hoje fazendo uma apresentação rápida para entender desse mercado português. Quando a gente fala em mercado português, a gente precisa entender um contexto. Portugal está dentro da União Europeia. E dentro da União Europeia, as regras de negócios são muito parecidas. Evidentemente que cada país tem sua particularidade, mas em via de regra também, as determinações são as mesmas para toda a União Europeia. Então, por que a gente diz que Portugal é a porta de entrada? De uma maneira prática, por causa da língua. Porque na verdade, é muito mais fácil a gente fazer negócios com uma língua que a gente já tem mais familiaridade do que a gente fazer negócios em inglês quando a gente não domina a língua, por exemplo. Por uma questão de entendimento mesmo do processo de negociação, por um entendimento da burocracia, por saber lidar, embora a cultura seja diferente, Portugal é quase como se você estivesse em outro estado do sul do Brasil. Eu passei 2 anos morando lá e essa é exatamente a sensação. É um Brasil que não é Brasil. Então, é por isso que o brasileiro tem tanto fascínio por Portugal, porque você tem toda a qualidade de estar dentro da Europa, né? A segurança, qualidade de vida, dentro dos países europeus, de uma maneira geral, você não vê uma distância tão grande entre classes sociais, então, que aumenta também a sua sensação de pertencimento. Então, tudo isso faz com que esse pouso das empresas brasileiras dentro de Portugal seja mais fácil. Paralelo a isso, você tem uma série de investimentos que a União Europeia disponibiliza para as empresas que estão em Portugal. Não é quando você vai só fazer exportação, mas quando você decide internacionalizar, seja internacionalizar colocando a planta da sua empresa lá, ou internacionalizar sem ser necessariamente criando uma filial lá, mas abrindo uma empresa em si, o governo português, na verdade, a Europa como um todo oferece uma série de benefícios e as empresas brasileiras financiamento, porque as taxas de juros, o tempo de financiamento são bem maiores e são bem mais largos do que o que se oferece aqui no Brasil. A gente fala de o mais próximo da gente, né, digamos assim. Pode comparar com a Alemanha, por exemplo. Ficaria uma distância... Ainda assim tem diferenças, Claro. mas onde é o mais perto que a gente pode chegar de estar dentro da Europa sem se sentir tão distante do Brasil. E aí tem também uma questão de mercado consumidor. Sérgio vai poder, como português, vai poder falar melhor do que eu sobre isso, mas é um mercado, como ele é um mercado muito pequeno, você consegue criar também hábitos de consumidor. Então, por exemplo, açaí. Açaí não era um produto que
quando a gente pensa em Europa, ou pensa em Portugal, você vê um português, não é o que você associa primeiro, mas começou-se a existir uma demanda, começou a colocar empresas que vendiam açaí em copo, começou-se a criar essa cultura, esse comportamento dentro de Portugal, e hoje açaí virou comum dentro de Portugal. Os portugueses já conhecem. Obviamente não é tão difundido como aqui, mas já é uma cultura, como tapioca. Então, assim, quando a gente pensa também em mercado consumidor, é um mercado que ele recebe mais fácil do que, por exemplo, no mesmo exemplo que você deu, do que uma Alemanha, onde tudo é mais distante, onde não só a questão cultural, mas também a questão de costume é muito mais diferente do que a gente muito mais tem. habilitados, né? Muito mais. Não significa que a gente não consiga entrar, mas significa que esse caminho de entrada é um caminho mais largo, diferente do mercado português, que você tem essas similaridades e você tem uma coisa em comum, além da língua, que é essa vontade de fazer negócio. Existe um sentimento comum de confiança. Português faz negócio pela confiança, brasileiro faz negócio pela confiança. Então, você ter esse viés em comum facilita muita coisa. Agora, claro, quando a gente vai falar de internacionalização ou exportação, a gente precisa ter muito claro o que é que a gente quer, qual é o mercado que a gente está entrando, se esse mercado já é aquecido, se não. Por exemplo, eu vendo erva mate aqui no Brasil. Ah, mas Portugal não tem. Não é só exportar para Portugal. O português não tem o hábito da erva mate, por exemplo. Então, isso vale para qualquer cultura, isso vale para qualquer produto que nós, enquanto brasileiros, pensa em exportar. Não é só porque aqui a gente acha que tem muita capacidade que o mercado português vai abarcar. Agora, de novo, você pode investir em uma campanha de marketing que, do ponto de vista financeiro, já que vocês querem coisas muito práticas, é o mesmo valor que você gastaria para investir dentro de uma campanha de marketing dentro de Pernambuco, porque você está falando em termos geográficos de tamanhos muito parecidos de mercado. Só que aqui é um estado, lá é um país, mas evidentemente que quando você tem um plano muito bem elaborado, um plano de entrada, um estudo de viabilidade, isso facilita muito mais na prática. Então, eu trouxe aqui um overview desse mercado para vocês entenderem o tamanho do mercado de trabalho. Quando vocês entendem o tamanho do mercado de trabalho, vocês entendem também o tamanho dos compradores, né? Quantas pessoas consomem ou têm valor de renda para consumir dentro de Portugal. Você tem aí quase 5 milhões de pessoas dentro desse mercado de trabalho. Essa população é uma população que é majoritariamente, não vou dizer mais velha, mas assim, você tem dos 35 para frente, é uma população adulta, né? É uma população adulta. É um país que tem uma política também de receber muita gente, não só pela qualidade de vida, mas porque tem uma política de querer que o país fique um país com um mercado de trabalho também mais jovem. Eles têm de importações de serviços em euro pouco mais de 20 milhões, né? Isso porque esse 33,9 foi o aumento que teve de antes da pandemia para cá. Eu botei ali, mas depois, ao final, acho que eu disponibilizei um material que tem todos esses números, um estudo feito pela Confederação dos Empresários Portugueses, e vocês vão ter todo o mapa em todas as áreas de como é que estão essas taxas de importação, de exportação. O PIB é um PIB que vem crescendo. Quando você está dentro de Portugal, os mais conservadores vão falar e Sérgio pode falar melhor do que eu também sobre isso, mas existe dentro do país um sentimento de saída de uma recessão, primeiro porque você está saindo de uma pandemia, mas também porque as questões da guerra impactam muito o mercado, a questão energética é uma questão que impacta muito o mercado, diferente do Brasil, Portugal depende não é autossuficiente. Então, a Europa como um todo começa a olhar para hidrogênio verde, começa a olhar para o Brasil, então é um país que está muito aberto para empresas de energia, para entender como é que esse cenário funciona, principalmente na área de energia verde. Existe uma série de financiamentos para esse setor, então quem é da área de energia, a hora de olhar, de pensar como é que se faz negócios é agora, e a pergunta é por onde é que começa? Comece perguntando, seja no Invest Lisboa, procurando o IAPMEI, comece fazendo conexões com as instituições do país, porque elas vão poder direcionar. É óbvio que se você puder contar
com um consultor ou com algum profissional que faça esse caminho junto com você de abrir empresa em Portugal não é difícil. Se você não tiver uma preferência por um nome, por exemplo, próprio da sua empresa, tem uma série de nomes lá. Que, se você gostar, você já fica com aquele, em pouquíssimo tempo, você já tem toda a parte burocrática resolvida, então não demora. Com a empresa aberta, você consegue mais rapidamente, uma vez que você, claro, consiga comprovar que tem capital ali para manter pelo menos o primeiro ano de operação. A mesma coisa, muito parecido com o Brasil, mas não é difícil você também conseguir esses financiamentos. Então, é um país que ele acolhe para quem está procurando financiamento, para quem está procurando expandir mercado. É um país que funciona muito bem também como teste para a entrada nos outros países da União Europeia. Por isso que a gente diz, por isso que é a porta de entrada, de novo. E como você falou aí, a gente tem como é que eu posso dizer, um nicho de oportunidade gigantesco, o Brasil principalmente, porque, como você falou, essa questão energética, a própria União Europeia ela tem um deadline bem... 2035, tá? Ela tem um deadline ali que... É logo ali, né? É logo ali e a ESG está em voga no mundo inteiro, né? Tudo. Todo o mundo quer o seu selinho bonitinho ESG lá e essa questão energética é fundamental nesse sentido. E isso é muito importante, você tocou num ponto importante. Porque hoje, por exemplo, couro. As empresas do Brasil que trabalham com couro, elas usam um tipo de material que ele é poluente, eu já não sei exatamente o nome. Mas, por exemplo, para entrar no mercado europeu, o couro que usa esse tipo de produto não entra. Então, existe também toda uma política de restrições e de sustentabilidade muito forte. Então, quando a gente pensa também no mercado europeu, se aqui a gente produz, aqui a empresa é, por exemplo, empresa têxtil, precisa pensar muito bem, olhar muito bem para essas regras de entrada dentro do mercado europeu, porque funciona para Portugal, funciona para todos. Então, antes de investir num plano de internacionalização, antes de investir numa abertura de empresa fora, antes de investir num estudo de viabilidade mais fundo, olha primeiro se o teu produto está dentro das especificações da Comissão Europeia. Eu vou disponibilizar também para vocês um site que é da próprio IAPME, que aí quando você coloca a sua área lá, você coloca açaí, ele vai dizer qual é tudo que o açaí precisa ter para poder ser comercializado para a Europa. Eu já disponibilizo o site para vocês, ele não é um site difícil de mexer, ele está em português também, então, independente do produto que você tenha, coloca lá que ele vai lhe dar todas as normas técnicas, as especificações, para você entender se seu produto é viável ou não para entrar lá. Eu lembro que você estava falando da questão do couro. A minha família trabalha com indústria de calçado. Então, acertei. Tá? A minha família tem indústria de calçado. O meu negócio é outro, mas a minha família tem indústria de calçados. E eu lembro que sempre se falou que o couro, durante o processo de construção do couro, o cromo alemão era o esse melhor. Aí, ó. Era, todo mundo falava, couro, cromo alemão, cromo alemão. Hoje em dia, todo mundo só queria o cromo alemão. Hoje em dia ninguém quer cromo, não, de jeito nenhum, meu amigo. Acaba com esse negócio de cromo. Ninguém quer mais o cromo alemão. Olha aí, achei, tá vendo? É a história do cromo. Hoje você não consegue entrar. Não consegue. Porque você da Alemanha não pode. Veja, a Europa tem uma política de sustentabilidade muito forte, muito forte. Então, os produtos que saem do Brasil para lá, se não tiverem dentro dessa política, nem entra. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes de nivelamento de mercado, para você não fazer um investimento muito grande antes de se preocupar com o básico, que é que se seu produto ou seu serviço pode entrar no mercado europeu. O seu produto ao mercado que você está querendo. Perfeito. E aí tem outra coisa também muito importante, minha gente. Por favor, me ajudem na vida toda. Existe uma preocupação do mercado europeu como um todo, uma desconfiança com o mercado brasileiro. Porque o que é que acontece? Os empresários brasileiros vão nas feiras, apresentam seus produtos, apresentam seus protótipos, obviamente que mostram o melhor que se tem, mas quando faz o envio da remessa, essa remessa não vai com a qualidade que se foi vendida. Então, acaba que você tem um problema com o seu produto em si, mas isso você resolve, mas você gera uma desconfiança Brasil. Então, é muito importante a gente ter também
consciência de que quando a gente vai fazer negócio com... A gente, ou aqui está falando de Portugal, mas com qualquer outro mercado, é importante a gente entender que as nossas falhas não batem só na gente, batem no imagem país. Então, a imagem país, a imagem Brasil... da China, né? Quando você fala produtos de Ling, é um produto que vem da China. Que era, né, na verdade. Era, né? Porque a China, durante décadas, veio mudando isso e hoje realmente está no outro patamar. Então, hoje o chinês não tem mais aquele preconceito, entre aspas, que tinha anteriormente, mas na verdade não era nem preconceito, porque efetivamente os produtos eles eram de qualidade inferior. Exatamente. Eles produzem, né, do mais baixo ao mais alto, você tem uma imagem só contada. Então, quando a gente está falando também de mercado português como porta de entrada, é importante também a gente fazer esse estudo de viabilidade. Ok, Dani, já entendi que meu produto é compatível com as regras, e agora eu vou internacionalizar. Não, faz primeiro um estudo de viabilidade. Contacta-se de novo, se não tiver um consultor, se não tiver uma Câmara facilitando, uma FIEP facilitando, vai para o país, vai para Portugal. Se o seu produto, por exemplo, é um produto de supermercado, vamos lá, você produz doce, vai no supermercado, conversa, negocia para colocar na prateleira, vê qual é a saída desse produto, estuda qual é o público, se funciona ou não funciona, e depois faz um investimento grande. Porque a gente também, quando a gente ama muito o que a gente faz, né? A gente é muito protetor com que, enquanto empresário, com o que a gente faz. Não estou dizendo que não tem que ser, mas a gente precisa dar 2 passos e fazer as coisas com um pouco mais de profissionalismo, no sentido de preparar um estudo de viabilidade bem feito, depois do estudo de viabilidade, preparar essa entrada de mercado bem feita. Se a gente estiver falando de um mercado de tecnologia, né? Se você está vendendo software, por exemplo, quais são essas adaptações que precisam fazer? O mercado português não é igual ao mercado brasileiro. Então, não adianta a gente chegar lá com o preço de custos, pensar que com o mesmo software que eu tenho aqui vai rodar do mesmo jeito lá. Não, precisa de adequações, a gente precisa pensar nisso antes, precisa pensar, por exemplo, como é o suporte que eu vou dar para esse cliente português. Às vezes a gente acha que a língua é igual, mas não é. Do mesmo jeito que tem português que não entende o português do Brasil, tem brasileiro que não entende o português de Portugal. Então, esses detalhes que, quando a gente passa rápido, parece muito pequeno, podem inviabilizar o negócio, podem inviabilizar essa internacionalização. Na verdade, seria na verdade, uma estratégia de internacionalização. Precisa ter. Você precisa, como qualquer negócio, se você vai abrir uma empresa em outro estado, vamos supor, você tem que também estudar a legislação local. Então, assim, em outro país não seria diferente. Ainda mais, porque o investimento é em euro. A gente precisa bem lembrado. A gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente precisa... Porque o que acontece também? Você vai ter um tempo de queimar dinheiro, de você investir para que seu negócio também comece a acontecer. Então, não adianta a gente achar que vai chegar hoje, vai abrir empresa e amanhã está vendendo para Portugal inteiro. Pode acontecer? Pode, mas quase nunca é desse jeito. Como em qualquer outro canto, você tem que fazer o payback, você tem que fazer o ROI, você tem que fazer... É um trabalhinho de casa que vale para o mercado daqui de Pernambuco, vale para o mercado europeu. Só que lá você tem que fazer essa conta em euro. Você tem acesso aos financiamentos, tem acesso ao financiamento, mas você também tem que pensar na maturidade dessa empresa para pagar esse financiamento. Senão você, ao invés de ter uma dívida em real, você tem uma dívida em euro. Exatamente. Você recebe estou com euros aqui para investir, mas vai ter que pagar um dia. Vai ter que pagar juros menores, mas vai ter que pagar. Pode passar. A gente falou um pouquinho de mercado. Isso aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha do que foi do que Portugal mais importou no último ano. Então, você vê que é bem variado. Você tem a parte de vestuário e acessório, você tem a parte de veículos, plástico, ferro fundido. De novo, dentro do material que depois Sibeli vai compartilhar com vocês vão poder, área a área, entender como é que está essa balança. Mas é importante olhar para esses estudos também para você ver qual é o comportamento do mercado. Tem mercado que está mais aquecido, mercado que está menos aquecido, e esse entendimento de entrada no mercado também faz toda a diferença. Porque quando você entende, se você entra no mercado que está desaquecido, você vai precisar de mais dinheiro, você vai precisar de mais tempo. Então, esse balizamento de expectativa, porque às vezes a gente vai muito no sonho, precisa ser feito. Eu digo que quando a gente vai internacionalizar, a gente tem que pensar com fígado.
Não dá para a gente ir na emoção, não dá para a gente ir confiando em qualquer coisa, não dá para a gente pegar o primeiro consultor que aparecer na frente prometendo rios e mundos, não. Faça como se você fizesse para entrar em outro mercado aqui no Brasil. Agora, claro, quando os ganhos vêm, os ganhos também vêm na mesma proporção, porque vêm em euro. E como você estava falando, estava olhando esses números aí, a gente, durante as nossas apresentações aqui do FIEP Comex, a gente tem sempre os dados da balança comercial, os principais parceiros de Pernambuco, que a gente exporta e importa. Obviamente que Portugal não está entre os maiores parceiros. A gente tem que entender por quê? Por conta do tamanho dele. Claro. Né? O volume que ele importa é obviamente Menor. muito menor do que uma China, do que os Estados Unidos. Porém, se você colocar pensar proporcionalmente, talvez... proporcionalmente e de acordo com o seu setor, com o seu mercado, é muita coisa. É muita coisa. Vou olhar aí. Em carnes e miudezas, 1.365 milhões de euros é muita coisa, é muita carne consumida, entendeu? E tem mercado. Veja, Portugal, a gente sempre olha para a Europa como uma Europa muito distante, a Europa em cima, o Brasil aqui, né? Mas veja, brasileiro tem uma coisa que é tino de negócio. Tino comercial. Tino comercial, Isso. tino de fazer negócio. Português tem também, mas os portugueses gostam. Sabe? Tem as diferenças com o brasileiro, vão ter as piadas, vão ter as coisas, mas o brasileiro sabe fazer negócio. E Portugal é um país que tem muita oportunidade. Dentro da área de comunicação, dentro da área própria de têxtil, dentro da área de tecnologia. Então, é um mercado que ele recebe muito bem. É um mercado que ele não, como você explicou, não é um mercado imenso, mas é um mercado que ele tem muita oportunidade. E, principalmente, a parte de financiamento. Ter financiamento europeu hoje é muito mais em conta do que ter financiamento dentro do Brasil, do ponto de vista de juros. Por incrível que Por pareça. incrível que pareça. O nosso grande desafio aqui, viu, Daniela, aqui, meio de Felipe, todo o pessoal do FIEP Comex do Sim, é a gente tentar mudar a cultura, principalmente do pernambucano, de que exportação não é um bicho de sete cabeças. E que é possível e é viável. Muitas vezes as empresas daqui quebra a cabeça e faz das tripas coração para abrir um mercado no outro estado, para vender para São Paulo, para vender para Bahia, para vender para um estado. Por que você não, de repente, abrir a cabeça do empresário? Por que você não tenta gastar o mesmo esforço para você vender para Portugal, por exemplo? Eu acho também. Pensem no mercado internacional como um mercado possível. Aquelas barreiras comerciais que existiam antes, hoje não é do mesmo jeito. Hoje o Brasil tem diversos acordos de cooperação de mercado comum, com Portugal, que facilita esses negócios. E, de novo, pense em Portugal como um outro estado do Brasil, um estado mais distante do sul. Não é impossível chegar, não estou dizendo que é mais fácil, mas não é mais difícil, por exemplo, mas não é inviável. Não é inviável do que vender para São Paulo, vender para São Paulo ou para o Rio, por exemplo. São mercados que têm particularidades. Agora, uma vez que você está dentro de Portugal também, é um pulo para você estar dentro da Espanha. Porque a legislação é muito parecida. Porque o comportamento desse mercado consumidor, veja, são todos europeus. Não é como dizer, é como o Brasil. O Brasil é muito grande, existem vários Brasis dentro de um Brasil, é como se tivesse vários Portugal dentro da Europa. Então, assim, são mercados, obviamente, você vai para a França, é um tipo de mercado diferente, mas os países ali mais próximos, não é difícil fazer. Uma vez que você chega em Portugal, você expande sucesso, para os né? outros países. Você chegar na Espanha querendo vender, você fala, não, eu já vendo para Portugal, cara. Você já vende para Portugal? O Brasil é mais fácil. Então. E muitas vezes o empresário não entende que, às vezes, financeiramente falando para a empresa, você exportar, você tem dedução de impostos. Entendeu? Aqui você também, você tem drawback de impostos, entendeu? Então, às vezes é mais barato, pelo menos da parte tributária, sim, para a empresa exportar do que vender para o mercado interno. Sim, e outra coisa, quando você já, dentro do Brasil mesmo, quando você vende para o mercado internacional, dentro do Brasil já aumenta seu rapport, aumenta a sua credibilidade, aumenta as suas chances de conseguir também financiamentos dentro de um banco do Nordeste, e por muitas exemplo. vezes você está comprando matéria-prima em real e está vendendo em euro, sim, né? Está recebendo em euro, né? Sim. E uma coisa também que eu sempre gosto de trazer, Daniela e Rubem, é a questão da geolocalização do próprio nosso Nordeste, né? Que é muito mais próximo da Europa do que o sul do país. Então, assim, Também é uma a própria questão de frete para o Nordeste, ela impacta muito menos do que
os demais players aqui do Brasil. Então, isso é Como é que a importante. Pernambuco, inclusive, tem voo direto para Portugal, né? Eu não Tem ainda, né? Recife tem. Recife Recife tem. e Lisboa pela TAP. Isso. Ou você pode fazer Recife, pela Azul, Recife, São Paulo, enfim. Saindo daqui de Recife, tem o voo da TAP. A TAP, inclusive, tem planos de expandir em outros lugares aqui do Nordeste. Pode passar, Sibeli, por favor. Me controlem no tempo, se eu estiver falando demais, por favor. E aí, como é que o papel da Câmara na internacionalização dessas empresas para a Europa? O que é que a Câmara faz? Ela cria essa ambiência de learning, ou seja, quando a empresa não sabe quem procurar. Por exemplo, Rubem quer internacionalizar a empresa da família do couro, quer vender os sapatos, porque o sapato brasileiro tem muita entrada no mercado europeu, mas não sabe nem por onde é que começa. Normalmente procura a Câmara vai entender quem são os atores do mercado português que podem fazer essa curadoria, explicar o mercado de couro para você, coloca os dois na mesa, seja por um remoto, se tiver, obviamente, condições de fazer isso fisicamente, se faz, mas para que você, Rubem, converse com os próprios atores do mercado português. E a Câmara media. Por quê? Porque é assim que a gente entende como é que funciona na prática. Não adianta eu, Daniela, como superintendente ou qualquer outro diretor, explicar do que você vê na prática como é que funciona. Então, dentro da Câmara, a gente tem sempre essa política de fomentar esse ecossistema para ganhar competitividade, mas deixar que os atores dos dois ecossistemas conversem. Obviamente que a gente facilita, mas vão haver dúvidas técnicas que só Rubem vai conseguir tirar mais efetiva, eu acho. Eu acho que a gente fica ali no meio dizendo, e aí? Como é que a gente faz o negócio? Vamos lá. Quem consegue... não dá muito certo. E depois criar essa rede de fomento internacional. É muito importante quando a gente vai entrar em outro mercado, a gente ter uma rede, seja aqui no Brasil seria Federação de Indústrias, SEBRAE, as associações, se for de tecnologia, um porto digital, para entender como é que funciona, entender onde é que vai se instalar. Então, a Câmara também cria esse relacionamento, faz essa abertura de mercado, principalmente com as instituições de governo, para que essa entrada da empresa seja o mais fácil possível, tenha a menor quantidade de desafios possível. Então, por exemplo, toda a parte de entrada de mercado com a Câmara, quem faz o Invest em Lisboa. Por quê? Porque ele já faz para os europeus, a gente pede que eles façam para os brasileiros também. Então, a Câmara está ali no meio de campo, facilitando a entrada desses empresários, mostrando os melhores caminhos, fazendo algumas orientações, mas no final de tudo, a decisão final é sempre do empresário. A gente nunca vai dizer não faça essa. A gente pode dizer, olha, não internacionaliza a empresa agora não, começa pela exportação, mas se Rubem disser não, a gente quer mesmo internacionalizar, a Câmara faz essa... Tem que ser do empresário. É do empresário, a gente orienta, a gente né? sempre diz. A gente orienta, mas a decisão final é sempre de vocês. Pode passar, Sibeli, por favor. O horário está certinho? Tá, tudo certo. Tudo certo. Pronto. A Câmara Ótimo. tem um time de especialistas, de novo, são os especialistas da Câmara, mas também tem os especialistas da própria rede de fomento que a Câmara tem dentro de Portugal. Então, por exemplo, na área de turismo, o turismo de Portugal é parceiro nosso. A gente está, inclusive, vai começar a desenhar um programa para certificar aqui, junto com o Rio Grande do Norte, para certificar os hotéis como um selo de qualidade padrão europeu, para que você nivele os serviços, tanto do lado europeu como daqui. E atenção, o Brasil tem muito a ensinar em vários setores, em turismo, um deles, no setor têxtil. Então, a gente também precisa olhar como o Brasil, não aquele que só vai para o mercado entender como é que se faz, mas aquele que mostra também que aqui se produz muita coisa, se produz bem, tem tecnologia. Então, a gente precisa também entrar de igual para igual. A Câmara incentiva essa aproximação de mercado, esse conhecimento de dois mercados, não para mostrar quem é o melhor, quem não é né, quais são os números maiores, não, mas entender como de fato, na prática, se faz negócio. O que a gente faz é fomentar esse ecossistema, a gente trabalha sempre em rede. Então, de novo, a Câmara não tem nenhum programa que seja só a Câmara, vai ser a Câmara, a FIEP, mais alguém, ou a Câmara, a CIP, que é a Confederação de Empresários Portugueses, e o IAPMEI, tem sempre uma rede envolvida, porque a gente entende que quando se trabalha em rede, a informação circula melhor, mas também você não tem cada instituição fazendo um trabalho individual, você tem instituições conversando e encontrando... Como ela grande amálgama, ela é o catalisador dessa geração de negócios aí, né? Tá Exatamente.
fazendo mesclando as instituições e as empresas para fazer o negócio. Exatamente. Está ali Mais no ou menos meio muito parecido com o que a gente tenta fazer aqui, né, Felipe? A gente tenta sempre ser esse catalisador. O empresário chega com a demanda, chega com o problema, a gente tenta, se a gente não conseguir solucionar, a gente tenta encaminhar para quem vai solucionar. Foi a né? palavra que a gente Exatamente. usou lá no começo, direcionadores. Exatamente. Pois é, a Câmara então, a Câmara é um direcionador europeu. Quem tiver dúvida, quem tiver um mercado específico, vem conversa com a FIEP, a FIEP traz aqui para a mesa, a gente discute. De novo, não existe um mercado que não seja interessante, existe um mercado que a gente precisa descobrir como é que entra. Então, olhem sempre para o mercado português como uma oportunidade de negócio, não diferente de um mercado como o mercado do Sul, por exemplo. Pode Perfeito. passar. Isso foi o ciclo de capacitação que a gente fez dentro do Rio Grande do Norte. E só para vocês, por que é que eu trouxe? Para vocês entenderem que as dúvidas dos empresários daqui não são diferentes das dúvidas de empresários de outros estados. Isso. Então, dentro do Rio Grande do Norte, a gente fez um ciclo de capacitação com eles, passando por bem prático em cada um desses pontos, né? Eram sempre Portugal, eu ouvi falar, então, por exemplo, veio gente tinha consultor do Brasil, mas tinha o próprio IAPMEI participando. A gente sempre mescla para que o empresário tenha também essa visão do lado de lá. É importante esses ciclos de capacitação, e aqui a gente já conversei aqui com os meninos para ver como é que a gente traz isso para dentro da FIEP, porque só em você entender como é que funciona a internacionalização na prática, isso já orienta o empresário para entender se ele tem nível de maturidade para isso ou não, porque também tem isso. Para internacionalizar, a empresa precisa ter um determinado nível de maturidade que nem sempre o empresário está apto a enxergar, a entender. Às vezes é preciso fazer um estudo interno, um estudo de viabilidade interna para ver como é que efetivamente essa empresa está, para aí sim dar esse passo para o mercado novo. Mas isso aí funciona para o mercado internacional ou para o mercado do Sul, por exemplo. Porque como envolve dinheiro, às vezes a empresa, quando faz sem muito plano, ela fica descapitalizada. Então, você acaba gerando um problema interno para você e não consegue chegar no mercado internacional. Então, esse ciclo que que o Rio Grande do Norte passou, por exemplo, foi voltado exatamente para isso. E a importância de se falar interna... Pode passar, Sibeli, por favor. Só fazer uma observação. Certo. É muito interessante você falar a respeito de capacitação, que o CIM, que é o Centro Internacional de Negócios aqui de Pernambuco, cada federação do Brasil tem o seu CIM, o seu Centro Internacional de Negócios. A rede CIM, ela tem um programa de capacitação, né, Sibeli, onde mensalmente nós temos, às vezes, 2, às vezes até mais, capacitações que são administradas por cada rede dessa, por exemplo. Mensalmente, a gente tem essa divulgação de cursos, são cursos bem específicos, drawback, exportação, legislação, formatação de contratos, entendeu? Desde questões aduaneiras, questões mais... tudo. Praticamente todos os temas, né, todos os de temas comércio exterior. relacionados a comércio exterior, a gente tem essas microcapacitações, geralmente são online, né? E é muito interessante porque, às vezes, o empresário está com uma dúvida muito específica naquilo ali e ele faz aquele curso muito pontual e consegue evitar um problemão, né? E minha recomendação é façam, aproveitem todos os cursos que as federações de indústrias disponibilizam, as confederações, porque, vejam, essas entidades, elas têm uma capacidade de mobilizar profissionais que entendem do setor para falar sobre isso, muito maior do que se você tivesse, por exemplo, que contratar alguém de fora, um consultor de fora para lhe dar essas orientações. Módicos, São preços módicos e assim, repito, a gente está falando de uma federação das indústrias, então, geralmente, os focos são focados em problemáticas da indústria. Não quer dizer que sejam para outros negócios, outros setores não possam fazer também. Claro que pode fazer, mas, assim, normalmente o foco é na indústria que está querendo exportar ou fazer comércio exterior. Então, é muito mais assertiva aquela capacitação do que você for contratar um profissional genérico daquilo ali, entendeu? É muito mais assertivo. Aproveitem, porque é quem tem know-how, é quem vai contratar gente séria para fazer. Isso é um problema enorme, que volta e meia chega um e-mail na Câmara sobre isso.
de empresa daqui que contrata um consultor português, alguém que apareceu, que disse que resolvia a vida, fez tudo, a pessoa pagou e sumiu. Então, a vantagem de você ter uma Câmara, a vantagem de você ter uma federação de indústria, é porque também você tem uma chancela da credibilidade da instituição. Exatamente. E você tem também o compromisso de que vai acompanhar o seu processo. Daquilo, dependendo do programa que você está inserido, que vai acompanhar o seu processo. De novo, o empresário não precisa entender tudo de internacionalização, não é o core do negócio dele saber como é que funciona o mercado internacional. Não tem que se sentir frustrado por isso. É por isso que é importante participar dessas capacitações, participar desses programas, ter mais proatividade de procurar mesmo. É função da Câmara, eu acho que é função da FIEP. A Câmara ela não tem fins lucrativos, então a gente precisa, por via de regra, os empresários que nos procuram pedindo informação, isso é um serviço que é gratuito. Então, assim, não deixem de usar esse tipo de serviço, não deixem de procurar a FIEP quando vocês estão pensando aí, mesmo que ainda seja uma ideia, um brotinho de ideia. Um lampejo. Vão participando, porque vai amadurecendo, esse caminho vai ficando mais claro também. E claro que se você puder fazer o seu processo de internacionalização junto com uma empresa ou com um consultor indicado, melhor ainda. Mas se o processo é sozinho, melhor que esteja junto com as instituições que podem ajudar. Isso aqui foi voltado para startups. No final daquela capacitação, a gente tinha 4 startups no processo já de internacionalização, para vocês verem que não é uma coisa de outro mundo. Veja, num ciclo de 6 meses, ao final de 6 meses, 4, acho que participaram 63 empresas, alguma coisa como essa, algumas, nesse caso eram startups. Nem todas têm um nível de maturação, mas dessas, ao final de 6 meses, 4 já estavam nesse processo de internacionalização. Pode passar. Obrigada. E aqui é um programa que eu queria muito convidar a FIEP para fazer junto. Já convidei antes, mas vou falar aqui em público para vocês fazerem uma pressão para participar. A Associação Empresarial Portuguesa está com um programa voltado, está desenhando um programa voltado para empresários, um programa de liderança. Na verdade, é fazer com que empresários dos 2 países conversem, amadureçam o nível técnico para que novos negócios aconteçam. Então, a Câmara convidou a FIEP junto com a Associação Empresarial de Portugal, para fazer desenhar junto esse programa para que a gente consiga também chegar no público da FIEP. Então, empresário que está aqui assistindo, seja de qual for o setor, se quiser amadurecer o seu nível técnico, o seu nível empresarial, de novo, não existe uma faculdade para empresário, é o dia a dia, mas é importante a gente entender o que é que empresários de outros países, no mindset, o que é que estão fazendo, os negócios que estão envolvidos, isso faz também aumentar o nosso nível técnico. Então, aí nos próximos meses, acho que já no mês que vem, a gente começa a falar desse programa de liderança. Dos que eu participei, são programas muito ricos, programas que têm muito conteúdo, que quando a gente faz com parceiro do lado brasileiro, a gente entende também qual é a necessidade dos empresários, por exemplo, aqui da FIEP, o que é que eles mais procuram, entende qual é esse perfil para que o programa seja mais direcionado e sai com certificação dos 2 países. Sai certificação pela Câmara, sai pela associação, se a FIEP vem junto, sai pela FIEP também. E aí essas certificações são importantes porque na hora que a gente vai comprovar o valor de negócio também, essas certificações ajudam a dar credibilidade à nossa empresa. É a chancela que diz, ok, essa empresa efetivamente trabalha, essa empresa é como perguntam para a gente, tem um site? Dentro de mercado, tem chancela? Você tem uma chancela. É a famosa carteirada. É a famosa carteirada. Aí a gente já chega com a carteirada grande, que é para ninguém ter nem dúvida. Ninguém nem ter dúvida. Pode passar, Sibeli. Obrigada. E aí, mais ou menos, como é que funciona a estrutura do programa? Os programas têm esses meetups, que são esses encontros muito parecidos com o que a gente tem aqui, só que diferente daqui, onde somos nós a participar, lá são profissionais dentro do mercado mesmo, de líderes. Tem as mentorias, a parte de networking e a capacitação, que é muito parecida com aquele ciclo. Depois, os temas ali, o que vocês viram, foi de internacionalização, mas o de liderança global, os temas são decididos entre, nesse caso, seria a FIEP e a Associação Empresarial, para atender às necessidades das 2 instituições. A Câmara, de novo, fica no meio do campo, distribuindo atividades para fazer com que aconteça da melhor maneira
possível. Acho que é isso. Estou à disposição para as dúvidas, o que vocês precisarem. Então, aí os meus contatos, procurem a Câmara, vejam o Portugal como um mercado acessível, como um mercado capaz. Sérgio vai falar aí das linhas de financiamento, eu sei que brilha os olhos, nem falei disso para deixar que ele fale melhor, mas vejam Portugal e vejam exportar para a Europa como um caminho viável. Não é nada de outro mundo. E quando vem o resultado vem em euro, minha gente. Confiem nisso, é bom demais. É bom demais quando o nosso trabalho dá resultado e quando o nosso resultado vem em euro. Perfeito. Muito obrigado, Daniela. Nada, eu que agradeço. Espero ter contribuído com vocês. Demais, demais. Agora vamos ouvir Sérgio. Está na escuta, Sérgio? Estou, com certeza. Boa noite a todos. Boa noite. Quero dar os parabéns à Daniela e também aos dois colegas que estão aí. Eu vou procurar, na minha fala, não repetir, não é? Porque a Daniela já disse muita coisa, né? Já explanou muito bem. Está errado. Não, eu achei interessante a colocação que a Daniela fez de que Portugal não é um país jovem, né? Aí, a meio dessa colocação, ficou com algum receio de dizer. Não, desculpe, não é um país Mas jovem. é verdade, é verdade, porque de facto, cada vez mais Portugal, não só Portugal, a Europa Central, sobretudo, são cada vez mais países séniores, não é? Porque os jovens aqui, de facto, preferem ter um cachorro ou um gato do que ter filhos, não é? Isto é um processo que já tem anos, não é de agora, não é? Que tem 20, 30 anos. Então, esse problema demográfico aqui de Portugal e da Europa Central é uma realidade, não é? E também por isso hoje temos aqui cada vez uma comunidade brasileira maior, não é? Que nós recebemos muito bem, não é? E com quem nos damos muito bem. E de facto Portugal nesse aspecto sabe receber e recebe muito bem. Eu ia fazer um enquadramento só para quem não me conhece e que está aqui presente. Eu sou português, neste momento moro em Portugal, mas morei 17 anos aí em Recife, ou melhor, morei 17 anos no Brasil. Morei em São Paulo inicialmente e depois morei em Recife. Portanto, sinto-me à vontade, não é, para poder dizer algumas coisas, também com uma costela brasileira que eu tenho, não é? Foram muitos anos aí, e portanto sinto-me à vontade. Se eu disser alguma coisa que alguém não gosta, não se ofendam, porque eu estou a falar também da experiência que vivi aí no Brasil, não é? E onde fui sempre muito bem recebido, onde tenho muitos amigos, continuamos a ter o nosso escritório aí também, a nossa operação. E, portanto, acho que nesse aspecto o brasileiro e o português interagem muito bem e têm muito para fazer em conjunto, não é? Queria também dar um bocado o enquadramento do que é o Grupo Porto Forte, para entenderem se calhar alguns comentários que eu vou fazer à frente. O Grupo Porto Forte tem 30 anos, faz 30 anos este ano. Eu era um jovenzinho lá atrás quando me meti nestas aventuras e hoje fazemos 30 anos e estamos em 11 países, com presença em 11 países. No caso no Brasil, em Portugal, estamos em França, estamos na Alemanha, na Bulgária e depois estamos em África, ok? Portanto, eu vou guardar 5 minutos depois no final da minha intervenção também para falar um pouco de África, não é? Porque acho que é importante e Portugal tem um papel estratégico também nessa situação. Agora vou falar um bocadinho de Portugal, então, procurando não me repetir, não é? Ou não repetir o que Daniela já explanou. Portugal é sem dúvida a porta de entrada para a União Europeia. É também a porta de entrada para outros mercados, muito por função de ter um papel tecnológico hoje muito importante, não é? Não é por acaso que o Web Summit é feito aqui, não é por acaso que grandes marcas internacionais têm os seus centros tecnológicos aqui em Portugal.
E isso, de facto, hoje estamos no mundo das tecnologias, isso faz com que Portugal hoje tenha um cariz global muito acentuado, não é? Portugal passou alguns anos complicados, baseava muito a sua economia em setores tradicionais, não é? Como o têxtil, como o calçado, enfim. E ao longo dos anos foi-se reinventando e hoje as principais áreas de Portugal são muito na área dos serviços, do turismo, não é? Na área das tecnologias, e Portugal tem um potencial enorme na área dos serviços. E eu vou chegar aí porque é uma das áreas em que eu acho que os brasileiros têm muito a ensinar-nos. Eu quando fui para o Brasil há 20 anos atrás, sensivelmente, fui surpreendido já pela existência de muitas empresas de terceirização de serviços, não é? De serviços, de processos, não é? Que é uma coisa que durante muitos anos na Europa não existiu. As empresas, quanto maiores eram, tinham a tendência de afunilar a atividade e, portanto, de verticalizar as atividades, não querendo depender de terceiros. Portanto, era como eu costumo brincar, não é? Até a faxineira era funcionária da empresa, portanto, não havia essa exposição à terceirização, precisamente porque se entendia nessas alturas que assim era melhor, era mais fácil de não depender de terceiros. E nós temos assistido, nós acompanhamos empresas de grande porte em Portugal, na Alemanha, em França, temos assistido ao longo destes últimos anos, a uma necessidade muito grande de enxugar as estruturas, não é? Nós temos empresas com milhares de funcionários que o plano estratégico delas é enxugar a sua estrutura e poder terceirizar alguns dos processos industriais, enfim, algumas das tarefas. Mas isso nunca foi fácil fazer porque não havia, e ainda não há com muita intensidade, empresas de terceirização de serviços, ok? E eu gosto muito de falar, por exemplo, de um exemplo que nós temos aqui em Portugal, que é na área das carnes, não é? Onde um brasileiro, que nós conhecemos bem, há uns anos atrás, resolveu criar equipas de desmanche de animais, não é? Em matadouros, não é? Em frigoríficos, como se diz aí. E esses primeiros clientes começaram a terceirizar, de facto, esse processo, não é? Industrial do desmanche do animal. Portanto, através de contratos de prestação de serviços, com objetivos, com metas, né? Hoje praticamente tudo, terá sido há 6, 7 anos atrás, hoje praticamente todas as empresas de carnes têm esta experiência. A entrega deste processo de desmanche é quase toda feita por equipas de brasileiros. Portanto, este é só um exemplo, mas é uma área também na terceirização de logística, por exemplo, que faz todo o sentido incrementar aqui em Portugal e na Europa em geral, e que eu vejo como uma grande oportunidade para os brasileiros, para as empresas brasileiras. Uma observação, Sérgio. Força. Aqui no Brasil, de repente, o Felipe pode ser até mais preciso do que eu, que é advogado e é trabalhista, inclusive, mas a gente tem uma legislação trabalhista muito ferrenha, né, Felipe? Então, a parte de terceirização, ela também é muitas vezes utilizada como blindagem da própria empresa, né, para um certo tipo de problema nessa questão trabalhista, né? As empresas aqui, Sérgio, notadamente depois da reforma trabalhista e também no caso, legalização da atividade fim, né? Porque antigamente você só poderia terceirizar atividades que não fosse atividade fim, né? Por exemplo, limpeza, segurança da sua indústria, por exemplo. Hoje em dia você pode atividade fim. Então, o que acontece é, como existe, querendo ou não, a questão do passivo trabalhista oculto, muitas vezes, que ali você tem que... o custo de uma demissão aqui no Brasil é muito alto. Então, o que é que se faz? Você contrata, né, no caso, terceirizados, para que você consiga, com isso, né, obviamente, contratar uma empresa que seja idônea, mitigar, né, esse risco, caso você queira, né, enxugar seu quadro, caso que não vai ser seu mais, né, vai ser terceirizado de funcionários.
Acho que é o mesmo pensamento aí de Portugal, né? É, porque quando se contrata uma grande quantidade de funcionários, estás a criar ativos dentro da empresa. Se um dia te quiseres desfazer deles, vamos falar assim, tens um custo muito grande. Enquanto que se tu conseguires terceirizar algumas operações, ou o maior número de operações, são custos de OPEX, da operação, não é? E que, portanto, tem uma flexibilidade muito maior de ajuste, não é? E, portanto, essa é uma tendência hoje aqui na Europa, em geral, que só não cresceu mais ainda porque não há, a Europa não tem tradição, não tinha tradição nesta terceirização de serviços. Esta é uma área que faz muita falta. Eu gostava de falar também da área das tecnologias, obviamente, não é? Portugal hoje é de facto um centro a nível internacional na área de investigação, de inovação, de desenvolvimento. Obviamente falta aqui muita mão de obra especializada, não é? E há aqui muito espaço também para algumas, ou as empresas brasileiras da área das tecnologias, de desenvolvimento, poderem pôr um pé aqui, um pé ou os dois pés, não é? Porque um dos grandes desafios hoje que eu ouço aí no Porto Digital, nas empresas que a gente acompanha, é que eles têm dificuldade em reter os talentos, não é? E portanto só há uma solução para isso. As empresas de tecnologia do Brasil só conseguem reter talentos se lhes começarem a pagar em euros ou em dólares. E, portanto, para lhes poder pagar em euros ou em dólares, eles têm que ter receitas também em euros ou em dólares. Portanto, têm que vir fazer projetos aqui, têm que vir, de facto, pôr o pé aqui na Europa para ter receitas e conseguir manter as suas equipes. Senão, não há outro caminho, não é? Na minha opinião, ok? Na minha modesta opinião. E aqui há muito que fazer na área das tecnologias. Há muita coisa que fazer aqui na área imobiliária, na área da construção também. E eu aqui gostaria também de fazer chamar a atenção para um detalhe. Portugal é muito pequeno, não é? Como dizia a Daniela, Portugal é do tamanho de Pernambuco, praticamente. E portanto, uma empresa grande em Portugal não é grande no Brasil, não é? Uma empresa média no Brasil, se calhar é grande em Portugal. E nós temos assistido isso, isso é outra oportunidade de investimento. Nós temos acompanhado várias operações de aquisição de empresas aqui por grupos brasileiros, não é? Seja na área de logística, seja na área de rentacar, seja na área alimentar. Portanto, essa é uma outra oportunidade, porque uma empresa grande brasileira tem um poder económico para chegar aqui a Portugal e comprar uma empresa que pode ser média, pode ser grande, mas tem esse potencial, porque uma empresa brasileira grande é muito grande, né, para a nossa dimensão aqui. Isso, nós temos assistido a isso, temos acompanhado alguns processos e por exemplo, eu dou o exemplo sempre dos rentacars aqui. Os rentacars hoje estão praticamente todos nas mãos de grupos brasileiros aqui. A área da construção é também uma área que está muito empolada, não é? A área do real estate, onde os brasileiros também gostam de investir aqui. E tem oportunidades muito boas porque tem grandes margens de valorização, não é? Os ativos imobiliários aqui têm grandes margens de valorização, tenham um negócio acoplado ou não. Quando eu digo isto é, por exemplo, os ativos que se vendem com negócio de vinha, por exemplo, os ativos que se vendem com agronegócio incluído, ou os ativos pura e simplesmente para eventos, estamos a falar de solares, estamos a falar de palácios, de castelos, enfim. Há aqui muita coisa interessante para quem tem poder para investir. Indo agora paralelo a isto, é interessante falar sobre os apoios que existem financeiros aqui em Portugal. Tendo uma empresa portuguesa aqui, não é? E abrir uma empresa em Portugal é muito simples, não é?
Se não quiser, como dizia a Daniela, se não quiser ter um nome específico, não é? Se isso não for importante, aqui abre-se uma empresa no próprio dia, não é? Nós vamos, de facto, aos serviços, abrimos a empresa no próprio dia, saímos de lá com o contrato social, saímos de lá já com as inscrições da Fazenda, da Segurança Social feitas, e com isso podemos ir ao banco a seguir, abrir uma conta com essa documentação, e no dia seguinte podemos estar a faturar, a vender ou a fazer negócios, não é? Portanto, isso é um aspecto, claro, muito importante, e para o brasileiro ainda é mais importante porque a empresa pode ser aberta com capital 100% estrangeiro, não é? Ou seja, eu estive aí muitos anos, não é? E no Brasil sempre tinha que haver ou um gerente brasileiro ou residente, não é? Aqui em Portugal o capital pode ser 100% estrangeiro, não é? E, portanto, isso dá facilidades, dá muitas facilidades. E é fácil de gerir também depois as coisas a nível dos sócios. Esse é um aspecto muito importante. Depois de termos uma empresa aqui em Portugal, a empresa portuguesa, mesmo que tenha 100% de capital estrangeiro, ela tem os mesmos benefícios, tem os mesmos deveres também, obviamente, mas tem os mesmos direitos e benefícios que uma outra empresa portuguesa qualquer. E então, tem acesso a programas de incentivos, não é? Da União Europeia, que podem ser muito interessantes, seja a nível de indústria, seja a nível de tecnologia, seja a nível de restauração, de hotelaria, de serviços, de alojamento local, de turismo rural, enfim, uma panóplia de atividades, mas que pode beneficiar, obviamente, desses programas que são interessantes, não é? Ou seja, a atratividade é grande. Portugal tem uma localização também que eu diria em termos geográficos é quase perfeita, não é? Seja para entrar na Europa, seja depois para poder trabalhar a África, não é? E tem tudo para poder ter cá mais empresários brasileiros. Agora, aquilo a Daniela disse, e muito bem, e os colegas, que é importante, antes de vir fazer o que quer que seja, fazer um estudo prévio, com alguém pela mão, com alguém que conheça o mercado, para não chegar aqui tipo paraquedista e depois ficar perdido, não é? E gastar se calhar as poupanças que tinha para poder montar um negócio e depois achar que nada funciona. Portanto, é muito importante fazer o trabalho de casa, não é? Como nós costumamos dizer. Isto é verdade para pequenos negócios, para startups, como é verdade para negócios maiores, não é? Portanto, há sempre que trabalhar. Nós falamos a mesma língua, e acho que nos damos muito bem, portanto, eu já estive dos dois lados, mas também somos diferentes em muitas coisas, não é? Em termos culturais, não é? E eu já vivi dos dois lados, portanto, sei bem avaliar isto, não é? O português, por exemplo, não gosta de atrasos nas reuniões, é uma coisa que odeia isso, não é? O brasileiro, se calhar, já é mais complacente com isso, em geral. Eu passei por isso aí várias vezes. Então, há detalhes culturais que é preciso sempre aguçar e limar, não é? Para que depois as coisas corram normalmente. Mas tem tudo para dar certo. Agora, uma outra coisa que é importante é a questão do idioma, né? Ok, normalmente o brasileiro tende sempre a ir para países de língua portuguesa, seja em África ou seja aqui na Europa. Óbvio que isso facilita, não é? Mas esse é um aspecto muito importante, que é importante trabalhar antes de vir fazer as coisas aqui, porque nós portugueses aqui, quando somos miúdos, nós já sabemos que vamos, miúdos, garotos, não é? Quando somos garotos, nós já sabemos que vamos ter que falar outras línguas, porque senão na Europa ninguém fala connosco, não é? Que só nós é que falamos português aqui na Europa, não é? Então, nós já desenvolvemos desde pequenos, sabemos que temos que falar inglês, temos que falar francês, temos que falar espanhol, não é? E, de facto, para quem vem para cá, e sobretudo quem tem negócios internacionais, o não saber inglês, falar inglês, ou não ter uma equipa que saiba falar inglês, por exemplo, esse é um detalhe fundamental em muitas coisas.
e é um aspecto que eu acho que é bastante descurado antes de se vir para cá. É importante trabalhar isso também. E mais coisas, mais vantagens que Portugal tem. Pá, temos, de facto, uma história que nos junta, na maioria dos casos, né? Temos uma cultura, temos uma gastronomia também, que eu adoro a comida brasileira, mas os brasileiros também adoram a comida portuguesa, né? Quando estão aqui. Portanto, aí não faltam fatores positivos, né? Para que haja mais interação, mais negócios, mais gente a circular. Agora, nunca é fácil, não é? Nós acompanhamos aqui muita gente que chega a Portugal sem ter feito o trabalho de casa e depois é um problema, não é? E depois dão-se mal e depois quem paga é sempre o país, porque afinal a gente pensava que isto era uma coisa e é outra. E o contrário também acontece, não é? Eu conheço muitos portugueses que foram para o Brasil sem fazer o trabalho de casa e as coisas não correram bem e depois é o Brasil que é o país que não presta, né? Que não sabe. Portanto, isso aí é para os dois lados, né? Mas é muito importante fazer as coisas bem feitas, é muito importante saber aquilo que a Daniela dizia, o nosso produto ou o nosso serviço, qual é o posicionamento dele? Ele tem mercado? O mercado dele é em Portugal, é na Europa, ou o mercado dele é no Médio Oriente, ou o mercado dele é em África, depende sempre de produto para produto, de serviço para serviço, não é? E a nossa equipa está preparada para os desafios de um processo de internacionalização. Pronto, eu vi aí esses programas de capacitação. Óbvio que se nós queremos internacionalizar e de forma evolutiva e consolidada, temos que preparar a equipa. Tem que haver, de facto, formação, seja dos líderes, seja da equipa executiva, não é? Operacional. Senão, em qualquer momento, a coisa não vai correr bem, não é? Mais coisas. Há uma coisa muito importante também, e que aí é uma grande diferença de Portugal para o Brasil, que é a questão tributária, não é? Aqui parece que nem há impostos em Portugal, não é? Aqui, desculpe interrompê-lo, tá? Aqui a gente está também nessa discussão grande aqui, tá? Essa reforma tributária aqui é um tema muito em voga aqui no Brasil. A bola está quicando, né? Exatamente. Nesse aspecto, assim, uma pessoa de fora chega aqui a Portugal, pá, e sabe fazer as contas com facilidade, porque os impostos aqui não há muito que inventar, não é? Nós temos o nosso IVA, que é o ICMS daí, temos depois os impostos de renda, não é? O imposto de renda, o IRC das empresas, o IRS das coisas, mas depois é extremamente simples o nosso programa tributário, portanto, é fácil fazer contas. Quando alguém vai para o Brasil já não é tanto assim, não é? Primeiro porque é complexo, muda muitas vezes, não é? E quem é de fora às vezes não consegue entender aqueles mecanismos, aqueles raciocínios. Quem é de dentro também não entende muito, não. Eu ia falar exatamente isso. Veja, quem é de dentro também não entende muito, não. Uma expressão daqui brasileira, principalmente entre os juristas e tudo mais na tributária, é que é um manicômio tributário. Sabe o que é manicômio? Casa de loucos, pronto, sim. É isso. Então, pronto, aqui é fácil, é mais fácil. O que permite fazer as contas, não é? Ok, fazer projeções, planeamento financeiro com mais certeza, com mais facilidade, não é? E depois o negócio ou é viável ou não é, mas quer dizer, não há surpresas conforme há aí no Brasil, não é? Nesse aspecto eu acho que é uma grande vantagem aqui de Portugal e que depois se reflete na União Europeia, não é? Porque depois também não há impostos nas transações entre os países da União Europeia. Então eu diria que Portugal é sem dúvida o país que tem a relação qualidade-preço para estar na Europa melhor, não é? Porque as coisas são mais baratas em Portugal, é mais barato abrir uma empresa em Portugal e o efeito é o mesmo. Ter uma empresa em Portugal ou ter uma na Alemanha ou na Suíça ou na Suécia é exatamente a mesma coisa. Portanto, mais coisas que eu acho que eu gostaria, não sei quantos minutos tenho, 5 minutos ainda? Sim. Sim, pronto. Então eu queria aproveitar estes 5 minutos para
para falar de Portugal como porta de entrada em África, seja por questões históricas, culturais, mas não me reportando só à África portuguesa, aos PALOPs, né, aos países de língua portuguesa. Reportando-me também, por exemplo, onde nós estamos presentes, nós temos em 5 países em África, na África Ocidental, que é francófona de raiz, né, portanto. Mas onde Portugal tem cada vez mais uma presença importante. E eu sei, porque ando muito por lá, raramente vejo os brasileiros por lá, né? Muito raramente. Estamos no Senegal, na Costa do Marfim, na Guiné, enfim. Muito raramente eu vejo empresários brasileiros por lá. E há imensas oportunidades lá. Eu sei que hoje o tema é Portugal, não é? Mas estando em Portugal, há acessos também a esses projetos. Poderá haver acessos a programas de financiamento dos bancos mundiais, enfim, dos bancos africanos de desenvolvimento, do Banco Europeu de Investimentos. Então, é mais uma porta que se abre estando em Portugal. Nós temos essa experiência, temos sentido isso, e aí eu diria que qualquer setor de atividade em África, neste momento, tem oportunidades. Falando de energias, falando de agronegócio, de construção, de infraestruturas, da indústria, da logística. Então, Portugal pode também ser, e é um aspecto que eu gostava que as pessoas que estão aqui a ouvir-nos pudessem meditar nisto depois, e se em qualquer momento também quiserem mais algumas informações, eu fico ao dispor. Mas é também uma outra porta, Portugal é uma porta importante para o continente africano. E não falo de Angola, onde os brasileiros já têm alguma facilidade de chegar lá, mas falo sobretudo da parte ocidental da CEDEAO, não é? Da África Ocidental, que tem muitas oportunidades de negócio hoje. Eu acho que era isto, eu acho que não me repeti muito, Daniela. Não, foi perfeito. Procurei fugir daquilo que já estava dito. Então você ratifica aqui, não está desmentindo, Daniela, que realmente é a porta de entrada para a Europa, não é isso? Exatamente. Portanto, fico ao dispor. Portanto, penso que haverá agora um momento de perguntas. Se houver alguma coisa, aqui, tem algumas fico ao perguntas. dispor. Vamos ver. Só lembrando, tá, pessoal? Depois, vocês tendo interesse do certificado, manda os dados para a Cibele, que depois, com cerca de 15 dias, a gente vai estar disponibilizando esse certificado de participação. Pois bem, Sérgio e Daniela, começando aqui as nossas perguntinhas, a gente já tem umas perguntinhas pré-estabelecidas, eu sei que algumas já foram meio que esclarecidas na palestra, mas a gente procura dar uma relembrada aqui para tornar a resposta um pouco mais objetiva. Essa aqui eu acho que vai especificamente para você, Daniela. Como a Câmara Portuguesa pode facilitar, de fato, os negócios e parcerias entre Brasil e Portugal? Veja, a Câmara ela tem um leque de parceiros do lado português, seja eles institucionais, como o Invest Lisboa, como o IAPMEI, que é a agência de governo, como o Turismo de Portugal, como a própria CIP, que é a Confederação Empresarial Portuguesa, as associações. Então, na hora que uma empresa chega na Câmara, a gente entende qual é a natureza dela, qual é o objetivo, e encontra esse parceiro do lado português. Uma vez entendendo, esse parceiro vem para a mesa para tirar as dúvidas desse empresário. Então, por exemplo, de novo, no setor de couro, supondo que você chega para a gente com, quero entender como é que eu faço negócio com o setor de couro, a Câmara olha para Portugal, entende quem é que responde por esse setor e traz para a mesa para esclarecer para você. Depois a Câmara faz todo um acompanhamento do trajeto desse negócio, se efetivamente vai virar uma internacionalização, se efetivamente vai virar, talvez não seja internacionalização, seja uma exportação, a Câmara acompanha para garantir que o negócio tenha começo, meio e final, porque às vezes a gente fica na parte técnica de tirar as dúvidas e não dá o próximo passo. Então, a Câmara, como o Sérgio disse, a gente pega pela mão e tenta fazer que chegue até o final da jornada. Às vezes você precisa de uma trade, então aqui do lado brasileiro a gente procura também quem são os parceiros que podem facilitar. No frigir dos ovos, o que a Câmara faz é disponibilizar contatos. Contatos, evidentemente,
credenciados, ao invés de você Qualificados. qualificados, ao invés de você procurar sozinho, a Câmara já tem mapeado, já tem como parceiro e faz esse intermédio, essa direção, como vocês disseram. Perfeito. Vamos lá. Só pela ordem, vou direcionar essa aqui a Sérgio, mas obviamente que também Daniela pode contribuir, até porque essa é uma pergunta um pouco mais genérica, tá? Quando uma empresa ela decide exportar para Portugal, quais as primeiras etapas que precisam ser definidas? Já foi tratado alguns pontos aqui, mas, Sérgio, na sua opinião. Não, quando a empresa decide exportar para Portugal ou para outro mercado qualquer, primeiro tem que ter clientes lá, não é? Portanto, tem que os procurar. Não é? Portanto, não sei se a pergunta tem a ver com já tem os clientes ou não tem, mas é importante ir conhecer o mercado. É sempre importante ir aos mercados, aos países, seja onde for, sentir o mercado, falar com os players locais. É sempre muito importante ir pela mão de alguém que conheça o mercado, que esteja lá. Por exemplo, eu costumo dizer, nos mercados onde nós estamos, nós podemos tudo. Naqueles onde não estamos, não podemos nada. Né? Eu não dou palpites fora dos mercados onde estamos. Agora, onde estamos, eu faço o que for necessário, né? Porque já estamos lá há muitos anos, temos equipas no terreno, e, portanto, até é fundamental ir conhecer o terreno, ver os players, quem são os canais de decisão, onde é que estão os clientes. Para chegar aos clientes, lá está, muitas vezes é só pela mão de alguém que esteja no terreno. Pronto, e a partir daí depois ver as questões tributárias, as questões de logística, não é? Agora, para as empresas brasileiras, o poder ter negócios em euros, eu acho que não é uma oportunidade, é uma necessidade, é uma obrigatoriedade hoje. É a minha visão disso. E aí eu toco só num ponto, Sérgio, complementando e trazendo também para a Daniela, aquela questão também alguns entraves, algumas regulações, né? Aquela questão do couro, que também Do cromo alemão, também a questão da SG, hoje em dia é muito em voga. Então, assim, também entender as barreiras de entrada, né? Porque, como o Sérgio bem disse, né? Aqui a gente pode tudo, mas lá fora não é bem assim, né? Tem que ver as questões legais, as questões de homologação, certificações, essas coisas. Isso. E nisso a União Europeia ela é bem rígida. A política de entrada, por exemplo, fruta, existe uma série de políticas de entrada para que não entre com determinadas doenças. Cada mercado ela tem suas particularidades. Eu vou disponibilizar o site. É um site que ele é do IAPMEI, para que cada empresário que está aqui vai lá, coloca o tipo de produto que tem, que aí lá ele já tem a lista do que é que ele precisa para fazer essa exportação. Se for uma empresa, o que é que ela precisa para estar lá? Porque cada mercado ele tem uma regulação diferente, assim, tem especificações de entrada diferentes. É muito importante ter em conta que não existe burlar a regra, não existe um jeitinho que a gente está mais acostumado. Isso não existe para o mercado europeu, é uma política muito séria, é uma política que se cumpre, e que precisa ser respeitada, porque, do contrário, você não encontra nem sequer o consumidor. Isso que o Sérgio falou é importante. Às vezes, a gente tem um produto que funciona muito bem dentro do Brasil, mas que, dentro do mercado europeu, por exemplo, porque não segue as regras de sustentabilidade, porque não está de acordo com o que com alinhamento, por exemplo, energético que está dentro, por exemplo, empresas que poluem, que para produzir poluem muito. Existe uma série de entraves para que esses produtos cheguem lá. Então, a Europa está no momento até 2035 de ter uma política muito forte voltada para a sustentabilidade. Então, empresas que já têm esse desenho, e é o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos. A gente precisa olhar também para o momento que acontece dentro da Europa como um espelho do que uma tendência que vai chegar aqui. Então, mesmo que sua empresa não esteja madura para internacionalizar, ou para fazer exportações, mas é importante até como estudo de mercado, entender o que é que está se praticando em termos de normas, em termos de regulação dentro do mercado europeu, porque inevitavelmente nos próximos 5, 6, 7 anos é o que vai ser, até antes, dependendo do mercado, a tecnologia é muito mais rápida, é o que vai ser produzido aqui. Então, até para estudar como é que você avança no seu mercado local, é importante olhar para o que está acontecendo dentro do mercado português. E, Sibeli, eu acho que alguém botou ali no chat
falando da taxa de inflação dentro de Portugal, do crescimento. Existe sim, hoje Portugal passa por um momento de recessão, mas houve também uma injeção financeira muito grande dentro do país. Dentro do estudo do estudo econômico que eu disponibilizei, que ele pode passar, não sei quem foi a pessoa, mas ali você vai ter um retrato melhor do momento econômico. Portugal está no momento de retomada. Então, é importante dizer que nesses momentos de retomada dentro do continente europeu, se injeta muito dinheiro. Então, por mais que você esteja uma taxa de inflação muito grande, você também tem muito dinheiro circulando ali dentro do mercado. É claro que existem as políticas de financiamento, como é que isso vai ser feito, como é que tem que ser aplicado, mas existe também um continente inteiro, uma União Europeia inteira, contrabalanceando a inflação. O PIB voltou a crescer, então é um momento que Portugal não está ruim como a pessoa ali acha que está. É um momento que a gente, ao contrário, é um momento de muita oportunidade, porque é um momento que o mercado aquece. Eu vou criar uma intriga aqui, talvez. Sérgio, você concorda ou discorda de Daniela? Pode discordar. Já que Rapaz, Daniela, tu tá me provocando, muito né? otimista, né? Não, Portugal, como outros países europeus, tiveram dois problemas, ou estão com um problema ainda, e tiveram outro recentemente, né? A pandemia afetou-nos a todos, né, globalmente. E a guerra que hoje temos, né? Portugal tem a vantagem de ser o país que está mais longe da guerra, na Europa, né? Mas Portugal também tem as dificuldades de que não é autónomo em termos de energia. Eu acho que houve alguém até que colocou um comentário ou uma pergunta sobre isso da energia. Quem é que paga? São os portugueses. Nós tivemos aqui subidas do custo da energia na ordem dos 30%, né? Portanto, nós tivemos e estamos a ter subidas das taxas de juro, não é? E com as taxas de juros sobem os créditos à habitação, não é? E, portanto, hoje temos também famílias que têm dificuldades em pagar as prestações mensais do crédito que fizeram para a compra da habitação, não é? Portanto, não é tudo flores aqui, não é? Aqui temos problemas também que é preciso resolver, obviamente. E alguns deles, estes casos da habitação, têm um impacto muito grande, porque quando as famílias não conseguem pagar as prestações, entregam a casa ao banco, não é? E o banco coloca a casa no mercado, e isso gera depois uma onda em termos imobiliários difícil de suster, não é? Difícil de controlar. Mas ninguém imaginava há uns meses atrás, há um ano e tal, que hoje a Europa estaria em guerra, não é? É por isso que hoje em África, normalmente uma pergunta que se fazia sempre em África era se o país estava estável, não é? Politicamente, se estava estável socialmente, e hoje os africanos riem-se um bocado disso, porque um europeu hoje não pode fazer essa pergunta, não é? Tem um amigo meu que ele costuma dizer que a gente não pode desperdiçar uma boa crise. Exatamente, né? Uns choram, outros vendem lenço, né? Exatamente, é isso mesmo. Temos que ver sempre a parte da oportunidade e a parte boa das coisas ruins, né? E essa é justamente a terceira pergunta aqui que eu vou fazer aqui para vocês. Você já falou um pouco na sua apresentação, Sérgio, a respeito do mercado de construção, né? Mas, assim, qual a visão de vocês dois acerca das oportunidades de exportação e importação também? Nós estamos falando de Comex, né? Não pode esquecer, o comércio exterior não é só exportar, mas de exportação e importação por parte das empresas de Pernambuco. E o que falta assim, para o Nordeste alavancar essa maturidade desse cenário, né? A gente sempre gosta de trazer, Sérgio, nesse nosso bate-papo aqui do Vento Internacional, trazer para a nossa localidade, trazer para Pernambuco, para nosso cenário. Então, como é que você enxerga, você inclusive já disse que já morou aqui, uma oportunidade para o mercado pernambucano aí em Portugal?
Tem muitas oportunidades. Eu acho que às vezes falta um bocado de arrojo e um bocado fazer o trabalho de casa, ou seja, não é estalar os dedos e ir a correr, não é fazer a mala e ir para Portugal. Mas há muitos níveis, a nível alimentar, por exemplo, um exemplo concreto, o mercado das polpas de fruta, não é? Qualquer estrangeiro que vai ao Brasil fica doido com as polpas de fruta, não é? Porque é uma variedade imensa, porque de facto são muito agradáveis. Aqui em Portugal, o que nós temos em termos de sumos, ou de sucos, não é? Como se diz, é o suco de laranja, não é? Portanto, quando está aí, e o turista, ou eu, como que vivi aí muitos anos, e tenho 20 ou 30 tipos de frutos diferentes, não é? É uma coisa fantástica. Portanto, mas eu, se for aqui aos supermercados, não encontro polpas de fruta. Portanto, é um mistério, não é? Porque é que nunca ninguém pegou nisso, não é? Nós chegamos, inclusive, a fazer alguns contactos aí com algumas empresas, mas ninguém quis dar o salto, não é? Esse é um exemplo. Outro exemplo, neste momento, Portugal tem muitos brasileiros aqui. Tem brasileiros que vêm para trabalhar, tem brasileiros que vêm para montar os seus negócios, as suas startups, e tem brasileiros que vêm para comprar empresas, não é? Portanto, temos, digamos, de vários segmentos, não é? Não há uma imobiliária das fortes, que eu conheço aí, brasileira, a operar aqui. Faria todo o sentido, não é? Faria todo o sentido, por exemplo, lá está, estamos a falar de serviço, não é? Mas faria todo o sentido para poder dar acompanhamento aos brasileiros que aqui estão, mas ao mesmo tempo para junto aqui de Portugal e até outros países europeus poder colocar, vender resorts de luxo que são construídos aí no litoral, não é? E que para um resort de luxo aí, um bangalô, um apartamento, o que for, uma moradia, para um alemão, para um europeu em geral, não é um investimento significativo, não é? E, portanto, há aqui muito serviço que poderia ser trabalhado, mas também não há aqui. Também, eu abri aquela mesma tabela que eu mostrei para vocês, mas tem, por exemplo, o setor, para a gente saber o que é que eles importam, o que é que a gente pode exportar, é melhor olhar para o que eles já estão importando. Por quê? Porque é um mercado que eles já colocam, já funciona. Então, por exemplo, a parte de vestuário e seus acessórios. Está aqui, eles compram muito, fatura mais de 73 milhões de euros. Então, Pernambuco tem um setor têxtil muito forte. E não só, porque a gente pensa só na roupa, mas existe botão, existe tudo aquilo que faz parte da cadeia de vestuário. Então, é um caminho que se pode olhar. A parte de produtos químicos. Pernambuco tem uma parte de petroquímica muito forte, indústria química muito forte. Portugal importa muito. O que a gente precisa olhar em mais detalhe é se já tem empresa pernambucana fazendo isso, e se não, por que é que não está fazendo. Então, acho que uma tarefa de casa também para a FIEP olhar é o caminho inverso, é olhar para essa lista do que eles estão importando e entender por que é que Pernambuco não está lá. Pode ser, por exemplo, que não tem interesse comercial em exportar para Portugal, porque de logística, de planejamento interno, faz mais sentido estar dentro de um mercado daqui do Brasil mesmo. Isso é uma decisão estratégica, mas acho que o caminho também é um pouco inverso. A gente olhar para o que já tem, para o que é que eles estão importando e entender por que é que o Pernambuco não está vendendo. E aí é um trabalho prático, não é uma teoria, é bater na porta das empresas e entender, então, o mercado português está consumindo, por que é que a gente não está vendendo? E eu tenho certeza que eles vão trazer uma lista de desafios, mas também às vezes é o que o Sérgio está dizendo, porque não interessa, porque já está com... Para que eu vou gastar dinheiro, energia, abrindo um novo mercado, quando eu já tenho um mercado tão grande local? E a resposta também vem no mesmo sentido, não só porque você vai ganhar em euro, mas porque o que está se construindo do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico é o que vai chegar aqui. Por exemplo, Portugal, o que Portugal é hoje não é o que ele era há 10 anos atrás. Houve um investimento imenso em inovação dentro do país, em diversos setores. Uma das empresas por trás disso é a BTI, que é parceira da Câmara,
Mas esse investimento também houve uma melhora na qualidade não só dos serviços, mas dos produtos feitos em Portugal. Então, por exemplo, o vestimenta portuguesa tem um valor muito grande para a Europa como um todo. Então, eles investem em tecidos biodegradáveis, tecidos mais tecnológicos. Então, a gente pode olhar para lá também e olhar para o mercado daqui e dizer, ok, por que a gente não faz algo semelhante? O que é que a gente pode, dentro dessa cadeia de valor português, onde é que a gente pode inserir o nosso botão, a etiqueta que a gente produz? Perfeito. Deixa eu só acrescentar um detalhe, porque eu acho que falar de coisas concretas. Eu morei em Recife muitos anos. Falamos ao bocado do açaí, não é? Vocês falaram do açaí. Já tem muitos pontos de venda do açaí, só que o açaí aqui é um roubo, é um assalto, né? Para vocês terem uma ideia, né? Um pote daqueles de açaí, eu não sei se aquilo são 3 litros, acho que é isso, são 3 litros. Aqui em Portugal custa 35 euros. Né? Nossa. Portanto, Isto é esse é um caro. negócio, é um roubo, não é? Ele já é caro aí, né? Mas aqui é um roubo, não é? É um valor agregado, é produto amazônico. É um roubo, né? Mas A gente entende que é um produto que até o envio é um envio diferenciado, a porque é logística resfriado, a logística mais cara e tudo. Até como acho que o meu problema da polpa não ter entrado ainda, acredito que seja muito por conta disso, porque aqui a polpa de fruta é um produto muito barato aqui. Isso. Uhum. Ela vai se tornar, como a gente tem o problema aqui do nosso gesso, né? Ela vai se tornar um subproduto do frete. O frete da polpa é muito mais caro, absurdamente mais caro do que o próprio produto em si. Então, às vezes, quando você vai chegar em uma polpa de fruta, vai custar, sei lá, 10, 15, 20 vezes o preço de um suco de laranja. Mas tem demanda, né? Mas tem mercado. Mas é o que o Sérgio falou, né? Assim, lá só tem o suco de laranja. Só tem laranja. Então, assim, mesmo que seja caro, tem um oceano azul aí. Exato. Tem gente que quer tomar um suco de cajá, entendeu? Nunca tomou um suco de cajá e quer tomar um suco de cajá. Exatamente. Entendeu? Tem que fazer estudo de viabilidade. Não, tem mercado. Você tem Agora... vinho de 10 euros e tem vinho de 5 mil euros e tem quem compra vinho de 5 mil euros. É verdade. Exatamente. Não, Rubem, o que eu ia propor agora é o seguinte, tendo em vista que essas duas últimas perguntas acho que já foram feitas e até pelo decorrer do horário, que a gente abrisse para considerações finais, eu acho, né? Até para não... Da lista, tem algum comentário? Não, tem umas perguntas aqui, mas é porque, até pelo horário em si, isso não ia passar demais aqui no final das contas. Deixa eu ver só. Veja, meu contato foi deixado aí. Quem tiver uma dúvida mais específica, pode me procurar. A gente, se eu não souber resolver, a gente vai entender quem é que sabe, mas vejam a Câmara como uma facilitadora nesse processo. Vamos desenhar junto, que é o programa de de liderança global, porque eu acho que as pessoas que estão aqui são as mesmas que podem participar. Perfeito. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade também e no que precisarem da nossa parte, podem contar connosco, tá bom? Sérgio, foi um prazer. Igualmente, um abraço a todos, então. Uma boa noite. Pessoal, então eu agradeço ao Sérgio, agradeço a Daniela, Felipe, Cibele, todo o pessoal aqui da FIEP Comex, da Rede Sim. E estamos encerrando com muito prazer e muita satisfação mais um FIEP Internacional. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado, boa noite, um abraço.